eu estava passando, né, por uma síndrome do pânico, por uma ansiedade, uma tristeza, né, que não tem fim. Parece que você está dentro de um buraco, né, e parece que não tem saída, né? Mas em Jesus tem saída sim, né? Porque Jesus, ele salva, transforma e liberta. Eu cheguei aqui com muitos traumas, né? Eu já havia ido no neuro e aí ele queria que eu tomasse 5 tipos de antidepressivos e eu ouvi uma voz no meu ouvido me dizendo não, porque mesmo eu servindo a Deus, né, mesmo eu estando na presença, eu não via saída, né? Estava acontecendo muitas coisas na minha vida e situações, né, que o inferno me colocou. Mas no último atendimento, né, eu falei com o pastor e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje minha vida tem sido transformada, restaurada, e eu creio que a cada dia minha vida vai sendo restaurada em Cristo Jesus. Eu cheguei aqui, né, muito magra, algumas irmãs se lembram, né, como eu cheguei aqui, porque até mesmo o medo de me alimentar, de comer, eu tinha, né? Eu também tinha medo de dirigir, eu tinha o meu carro na garagem, não conseguia dirigir porque eu tinha medo de dirigir. E para a honra e glória do Senhor, né, nosso pastor Enéas, Deus usando ele aqui, Deus foi transformando minha vida, me libertando e me curando. Aleluia. Eu estou um pouco nervosa, né, mas a glória e a honra é do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E assim o Senhor tem feito grandes coisas. Por isso que é perseverando até o fim. Não podemos desistir. Porque o Deus de Israel é o mesmo Jesus de hoje, não mudou. Continua curando, salvando, libertando, e nós não podemos perder o foco. Não podemos perder, olha, a visão em Cristo Jesus. E quando Ele voltar, meus irmãos, não vai precisar de mais nada disso. Vamos estar no céu com Ele, na glória, louvando e bendizendo o nome dEle. Amém? Você que trouxe a sua oferta, você vai pegar agora nesse momento, o presbítero Gilson vai estar louvando ao Senhor, né? Pega a sua oferta na mão direita, nós vamos estar ofertando a casa do Senhor. Pastor, por que eu tenho que ofertar? Não, ninguém é obrigado a ofertar. Você vai fazer com o seu coração, com alegria. Se assim você não está disposto, eu oriento que nem faça. Porque tem que dar com alegria, tem que ser algo espontâneo. Então, nesse momento, assentado mesmo, você vai segurar o seu dízimo, a sua oferta na mão direita, e nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Vem cá, presbítero Rodonil, ora aqui, em nome de Jesus, abençoa o povo na oferta e nos dízimos. Assentado mesmo, você vai pegar aí a sua oferta e o seu dízimo. A paz do Senhor para a igreja? A paz do Senhor para a igreja? A paz do Senhor! Amém, já melhorou, né? Primeira vez, parece muito desanimado, querendo parar. Já vai contra isso aqui, né? Vai contra isso aqui. Bom, vamos orar, em nome de Jesus, sentado mesmo, né? Nosso eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado, esse momento tão especial na sua casa, em que vamos ofertar. Vamos ofertar não para ser abençoados, já somos abençoados. Não é por a oferta que vamos ser abençoados, não. Já somos abençoados automaticamente. Nos abençoa, os que não têm também abençoa. Quem tem porta de emprego, abre a porta de emprego, que está desempregado. Abençoa cada um, tu conhece o coração de cada um. Seja conosco, em nome te rogamos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar o Senhor. Eu sou o de Maciel, mas vou louvar. Assim como a praia espera pelo mar.
Graças a Deus. Coloque de pé, meus irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Você que está conosco, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Vê quem está sem Bíblia aí do lado. Vai dividindo a Bíblia aí. Não deixe de ficar sem. Todos acharam? Diga glória a Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar compartilhando com teu povo a palavra. Eterno, que haja, ó Deus, a tua manifestação em nosso meio, com mudança de mente. Fala conosco, Jesus, nessa noite. Que todos aqui saiam hoje aqui, todos nós, com a certeza que tu falaste conosco. Assim nós cremos, te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, cujo principal autor atribuído é o Lucas, doutor Lucas. Para quem não sabe, ele assim também escreveu o Evangelho de Lucas. Amigo, companheiro do apóstolo Paulo. O motivo desse texto vai de encontro com a festividade, com o tema desta igreja, porque nós entendemos e assim sabemos que uma igreja que mudou, a igreja que mudou a história do mundo, é a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, que em Atos capítulo 2 vai falar de uma igreja que houve a manifestação do Espírito Santo. E essa igreja que mudou a história do mundo é a igreja que ainda está na terra, fazendo a obra, pregando a palavra, levando a Jesus aqueles que estão prisioneiros e cativos na sua alma. Atos capítulo 2 vai nos falar de uma igreja que precisa ter as marcas. Muito obrigado. A igreja que tem a marca de uma igreja que faz a diferença nesta terra. Entenda, uma igreja para ter expressão não precisa ter dinheiro, não precisa ter riquezas, não precisa ter gente bonita, não precisa ter logística, mas ela precisa ter comunhão no partir do pão, ela precisa ter oração, ela precisa ter a presença do Espírito Santo, ela precisa ter temor. E aí o apóstolo Lucas, ele vai nos falando o que uma igreja precisa para que ela faça a diferença. Então repita comigo, hoje eu decido ser essa igreja que mudará a história da minha geração. Imagine você que Jesus morre e ressuscita, e na sua ressurreição, ele passa simplesmente 40 dias com os apóstolos, ascende aos céus. Atos capítulo 2 acontece algo extraordinário. Estavam todos unânimes em oração, juntos, e eis que o Espírito Santo, ele desce sobre aquele povo, e ali há uma manifestação, uma magnificação do nome do Senhor, jamais vista pelo homem. Agora o apóstolo Pedro, ele agora cheio do Espírito Santo, junto com seus irmãos e companheiros da obra, ele vai simplesmente pregar um sermão, uma pregação cristocêntrica, ou seja, ele vai falar da vida, da obra, da ressurreição e da manifestação do Senhor Jesus. Aqueles homens de várias nacionalidades, aqueles homens de várias tribos que lá estavam, agora estão ouvindo o que Pedro está pregando.
E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: varões galileus, não estamos embriagados com vinhos, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Agora a igreja do Senhor está ali pregando a palavra. Outrora aquele que não tinha coragem, outrora aquele que havia negado a Cristo, outrora aquele que havia simplesmente enfraquecido, agora está cheio do Espírito Santo. Agora o pastor Pedro, ele vai começar a ensinar a igreja como devemos ser. Em Atos capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer: e perseveraram na doutrina. Aqui eu pego a primeira característica de uma igreja que quer marcar a história e a geração. Perseveraram é ficar firme no ensino dos apóstolos. A nossa igreja, a igreja da terra, é uma igreja apostólica, porque ela advém de um ensino dos 12 apóstolos de Cristo. E toda a igreja precisa guardar e ser fundamentada naquilo que é a nossa prática de regra, de fé, que chama a Bíblia, a palavra do Senhor. Guardar em ensino, perseverar na doutrina, é estar firmado na palavra. Tu quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma igreja que faz a diferença na terra? Seja firmado na palavra do Senhor, porque é a palavra que edifica, é a palavra que transforma. Quando eu penso que eu estou fraco, é a palavra que me alimenta. Quando eu penso que vou desistir, é a palavra que me diz prossegue. Quando eu penso em olhar para trás, é a palavra que vai dizer: filho, eu estou contigo, não desista. Quando eu penso simplesmente em abandonar, é a palavra que vai me sustentar, porque não é homem, não é A, não é B, é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem me sustentado até aqui. É essa palavra que nós estamos falando, é dessa palavra que está sendo pregada, é dessa palavra hoje que tem me sustentado e tem sustentado a sua vida também. É nossa obrigação, como uma igreja que quer marcar uma geração, guardar a palavra, guardar o ensinamento, porque foi um presente que o céu nos deixou. Entenda, a Bíblia, ela é dividida em 66 livros. A Bíblia é um grande mistério da humanidade. A Bíblia, ela é tão tremenda que ela é um conjunto de livros que muitos tentam decifrar. Muitos intelectuais, muitos inteligentes, muitos homens tentam buscar respostas da sua ciência. Mas a Bíblia, quando ela se abre, ela é uma revelação para a sua e para a minha vida. É o Senhor falando conosco, que é a voz do Senhor na nossa vida. Eu preciso ter um relacionamento com ela tão intenso, que ao ler a palavra eu preciso entender e me colocar, não como protagonista, não como o papel principal. Mas você quer entender a sua miséria e a minha miséria, quer entender o que é a graça, reconheça a minha e a sua miséria. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós descobrimos que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: como é que a Bíblia ela faz o diagnóstico, pastor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, aonde ela vai alcançando a junção da alma e do espírito, juntas e medulas. A partir daí agora, aquilo que o homem que estava preso no pecado, aquele homem que estava preso na sua vida, longe de Cristo, a Bíblia, a palavra começa a avançar em áreas da nossa vida que nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum psiquiatra, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te salvar, ninguém pode mudar a tua história, ninguém pode te tirar do teu cativeiro, se não for a palavra do Senhor. O verbo se fez carne, se não for Jesus na nossa vida, e aí a palavra começa a penetrar, nós vamos vendo, e ela vai falando conosco, acessa janelas que ninguém chega, e aí nós começamos a ser expostos. A minha, a sua mazela começa a ser exposta. E aí nós vamos falando: Senhor, eu não acreditava que eu sou assim. Senhor, eu não esperava que eu fosse assim. Senhor, quem sou eu? Eu não vou aguentar. E aqui eu me lembro do profeta Isaías. Enquanto ele olhava para o povo, ele dizia: olha, esse povo tem lábios impuros, esse povo é pecador. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele conseguiu olhar para dentro de si
e diz: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu estou vendo a glória do Senhor. Tu quer ver a glória do Senhor? Tu quer sentir a presença? É a palavra, 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 é a palavra que edifica, e é ela que tem nos sustentado. Se não fosse ela, o que seríamos de nós? Ela faz um diagnóstico profundo, porque o autor da sua vida, minha vida, é Jesus Cristo. Quem tem um manual, quem tem todos os seus códigos, quem visita o teu DNA, quem visita a tua alma é Jesus. E aí ele vai visitando e vai nos mais profundo. Pastor, como é que eu posso me manter íntegro? Como é que eu posso ser essa igreja que marca a geração? Como é que eu posso ser essa igreja que vai mudar a história? Como é que eu posso perseverar até o fim? Guarde a palavra. Guarde a palavra. Vai te faltar força, vai te faltar ânimo, vai te faltar tudo, mas a primeira orientação é: persevera no ensino. Persevera no ensino da palavra dos apóstolos. Uma igreja vitoriosa, ela precisa ter comunhão. A comunhão, ela é extraordinária, não do meu modo. A comunhão, ela precisa ser uma entrega. Lidar com Jesus é diferente, porque quando eu vou em alguém, eu vou em algum homem, eu vou em alguém, eu procuro um grande homem, inteligente, seja o que for, nós começamos a colocar os nossos adjetivos, as nossas qualidades, começamos a expor tudo nosso. Mas a igreja do Senhor é diferente. É na igreja do Senhor que você vê assim: nossa, como pode? É ele, é o ex-cachaceiro. Como pode aquele maconheiro? Como pode aquele viciado estar pregando a palavra? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo como pode. Ele era matador, ele era ladrão, mas é na igreja que guarda a palavra que há comunhão, que há transformação de vida. É na igreja do Senhor que quer marcar essa geração, que é na comunhão com Cristo Jesus que passa a ser geradora de vida. Pastor, como é que eu sei que eu sou uma igreja que vou marcar a minha geração? É uma igreja que gera vida. É uma igreja que gera vida. É vida pela vida. É sua vida por uma vida. Mas quem é o cabeça é Jesus. Quem é o cabeça é Jesus. Quem é o cabeça é Jesus. Quem alimenta e nutre é Jesus. Quem sustenta é Jesus. Quem faz é Jesus. Quem dá a vida é Jesus. Quem tira o homem do pecado é Jesus. Quem muda a história de um pecador é Jesus. É a comunhão. É a comunhão da igreja. Algo extraordinário que homem nenhum explica. Olha para você. Você é fruto. Eu sou fruto dessa comunhão. Não é comunhão que se compra. Não é comunhão que se esquematiza. Não é comunhão que se organiza. É o ajuntamento de santos, porque estão perseverando na doutrina do ensino dos apóstolos. São homens e mulheres de Deus que estão unânimes juntos em oração. Mas essa comunhão, ela é motivada, ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. A comunhão, a maneira que nós nos relacionamos. A comunhão, ela parte do princípio de uma entrega. Para se ter essa comunhão e viver esse extraordinário de Deus, precisamos ter uma entrega. E essa entrega, ela parte do esvaziamento. Quando nós nos aproximamos de Jesus, e é na presença que as nossas mazelas são expostas. Nós, cada vez mais que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos nos descobrindo. Nós vamos vendo que nós não somos tão bons assim. E aí nós começamos a perguntar: como pode? Como pode um ajuntamento de santos, com pessoas tão diferentes, com mentes tão diferentes? Como pode um ajuntamento de santos estar de pé de séculos em séculos, sofrendo perseguições, sofrendo abandono, sofrendo os reveses da vida? Como pode até hoje dar certo? E aí você vai começando a entender: é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de algo que homem nenhum pode fazer. O nome disso é Igreja do Senhor. A gente se aproxima,
E as nossas mazelas começam expostas. Só que nós temos duas decisões para ser uma igreja que marca uma geração. A primeira decisão é que conforme me aproximo de Jesus para viver essa comunhão, eu preciso tomar uma decisão. A primeira é: as minhas mazelas são reveladas e eu posso desaparecer e não viver essa comunhão dos céus. A segunda é você tomar a seguinte decisão: Jesus, eu não mereço, eu nunca mereci. Senhor Jesus, eu sou pecador. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, olha para mim. Sozinho eu não vou conseguir. E você pode se prostrar e se render aos pés daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tudo que Ele quer de você e de mim é que se posicione e se renda à graça redentora, à graça miraculosa que muda a história e a vida de um homem. Se prostre perante do Senhor e viverá a comunhão dos santos em Cristo Jesus. Tem pessoas que se negam, porque para ser uma igreja que marca uma geração, você não precisa ser perfeito, não precisa ser bom, você precisa apenas subir numa figueira brava, esperando o mestre. Não importa o que tu és, mas a maneira como tu olhar para Jesus, como Zaqueu olhou. Imagine como Zaqueu, o homem rico, sobe numa figueira para ver o mestre. Imagine aquele olhar de Zaqueu quando Jesus olha para ele e vai dizer: olha, esse homem é diferente. Esse homem é diferente. Assim como uma mulher no fluxo de sangue tira o milagre de Jesus, Zaqueu é o único homem que faz Jesus se autoconvidar a entrar na casa dele. Para viver a comunhão da igreja do Senhor, você precisa se permitir. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce que hoje eu repousarei sobre a sua casa. É eu que vou entrar, Zaqueu, eu que estou me convidando. Eu quero estar contigo. E aí, independente de quem seja Zaqueu, Jesus se autoconvida, porque tudo que Ele quer é comunhão. Tudo que Jesus quer é comunhão. E partir do pão envolve vida, vida pela vida. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu sentarei à mesa e cearei contigo. Cear na mesa com um judeu é compartilhar vida, intimidade. Só senta à mesa quem tem intimidade. O partir do pão é para quem é íntimo. O partir do pão é para quem tem vida pela vida. É quem tem comunhão. Jesus está nos convidando hoje, através dessa igreja transformada, essa igreja separada, te convida a viver o extraordinário, perseverando na doutrina, perseverando na doutrina do ensino e na comunhão em Cristo Jesus. Coisa linda. A igreja do Senhor. A igreja é o corpo de Cristo na terra. O Senhor compara você e eu. Olha o alcance de uma comunhão, de uma igreja que persevera no ensino e que vive a comunhão. Ela é o único mecanismo na terra de Cristo que faz com que um ladrão tenha a sua vida transformada, que faz com que um viciado em drogas tenha a sua vida transformada. O corpo de Cristo é comparado à noiva de Cristo. O que a palavra quer nos ensinar é que numa relação entre noivo e noiva, a única pessoa que pode trazer vida numa relação é a noiva. Mas para uma noiva engravidar e gerar uma vida nova e gerar algo inédito no mundo, somente a noiva. Mas ela precisa ser germinado pelo noivo. A noiva de Cristo, para ser geradora de vida, tem que ter proximidade, tem que ter comunhão, tem que estar perseverando, ser cheia do Espírito Santo de Deus, para ser geradora de vida. Haverá vida, haverá transformação, haverá salvação, porque estamos falando de vida e comunhão. Aí você entende, porque numa única pregação do pescador, pastor Pedro,
Pedro era indulto, não tinha diploma, era pescador, provavelmente não sabia nem ler. Mas o que eu preciso para ser uma igreja que muda a história de uma humanidade? Ser cheio do Espírito Santo, perseverando no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque agora o pastor Pedro, na sua ignorância, ele vai abrir a boca e vai pregar. E 3.000 almas se rendem a Jesus. Na primeira pregação cheio do Espírito Santo, algo de inédito acontece. Agora não é um, não é dois, são 3.000 almas para Jesus. Uma igreja que a cada dia tinha temor da palavra, uma igreja que guardava a doutrina, uma igreja que orava e tinha comunhão e temor. Quem acrescentava a ela era Jesus. 3.000 almas, 5.000 almas, 7.000 almas. E aí o Atos vai dizer que incontáveis eram as vidas. Já não se podia mais quantificar. E sabe o que acontece na primeira mensagem? Agora de uma igreja cheia do Espírito Santo? Não é o homem que ofereceu. Uma igreja viva, uma igreja que persevera no ensino, uma igreja que tem comunhão e que ora. Você não precisa insistir, você não precisa mais ficar vendendo Jesus, porque Pedro pregou e os homens perguntaram: como é que eu faço? Como é que eu faço para receber esse Jesus? Como é que eu faço para viver e ser cheio do Espírito Santo de Deus? E nessa noite eu te digo: quem está firme e cheio da presença viverá o diferencial de Deus nessa terra. Guarde a palavra, tenha comunhão e persevera na oração. A oração é algo que muda a nossa história. Uma outra característica de uma igreja que vai marcar a nossa geração é uma igreja que ora. A oração, se tem uma coisa que incomoda, se tem uma coisa que vai incomodar o inferno, é uma igreja que ora, uma igreja que busca. Porque toda vez que você e eu oramos, nós demonstramos que nós somos submissos, não pelas nossas necessidades, mas entendemos que temos um senhorio. Entendemos que nós somos de Cristo. Entendemos que vivemos debaixo de uma promessa. E estamos dizendo: Senhor, a minha causa é a tua causa, a minha guerra é a tua guerra. Nós somos igreja, 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 igreja. E tu não foi chamado para ser derrotado. Tu foi chamado para viver em comunhão. Tu foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Tu foi chamado para viver em oração. E sabe, todo o livro de Atos vai nos ensinar que as grandes vitórias da igreja foi em oração. Porque oraram e Paulo e Silas, Pedro foi liberto, Paulo foi liberto. Ao longo do livro de Atos você vai ver que a oração movia a história da igreja. A partir daí a igreja é fundamentada, e assim vai dizer a palavra: toda alma havia temor. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Cristo envolve temor e tremor. Porque embora nós vivemos a graça e a misericórdia de Cristo, precisamos entender que Ele é o Senhor da minha vida. E a comunhão e a amizade que eu tenho com Ele me faz viver com pés no chão, sabendo quem eu sou e porque eu vivo a maravilhosa graça do Senhor. O temor e tremor se instala na igreja, porque eles guardavam a palavra e tinham comunhão entre si. E essa comunhão não olhava para os seus próprios interesses. Uma igreja cujo nome tem tudo a ver com chamado para fora. Agora o Evangelho de Cristo começa a ganhar proporções, porque já não se restringe a um homem, não se restringe mais a Jesus. Agora o Evangelho de Cristo é pregado a todas as nações. E se você e eu estamos aqui, porque os nossos irmãos em Cristo dessa igreja que está sendo pregada estavam todos unânimes em oração.
num único só lugar, aguardando a promessa. Aguardando a promessa, aguardando a promessa, aguardando a promessa. Pastor, qual é a minha diferença agora? Nenhuma, porque a promessa que aguardamos é a vinda do Filho do Homem. Ele vai voltar, e nós perseveramos no ensino, na comunhão, nós continuamos em oração, porque Jesus vai voltar. E a palavra vai dizer que todos criam, porque estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando a comunhão ela é plena, a unidade faz com que haja tudo em comum. O que é unidade, pastor? Unidade não é a ausência de diferenças, não. Unidade é representada, mesmo que haja diferença de pensamentos, mesmo que haja diferença de modo de viver, todos caminhamos num único objetivo, perseverando no ensino, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Porque se tem uma coisa que nos une, esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. E todos perseveravam, unânimes, todos os dias. Eles iam ao templo, havia uma alegria, havia uma entrega. Eles iam para o templo, adoravam, oravam, tinha uma vida de oração e tinha comunhão em casa. Não podemos perder a essência. Não podemos perder a essência de igreja. O crescimento não pode nos matar. O crescimento não pode nos fazer perder a visão. Por isso que o tema é perseverando até o fim. Eu não posso perseverar nas minhas convicções. Eu não posso perseverar nos meus objetivos. Eu preciso perseverar, unânime oração, na palavra do Senhor. Ela é o nosso foco, ela é o nosso objetivo, é Jesus Cristo de Nazaré. E sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado dessa grande obra? Olha para o seu irmão do lado. Olha aí, você é fruto. Você e eu somos fruto dessa igreja que está sendo pregada. Imagine os apóstolos olhando agora para a gente dizendo: eu nem imaginava. Eu nem imaginava que Jerusalém iria alcançar o Brasil, América do Sul, todo o evangelho iria se espalhar. Imagine um dia quando encontrar nossos irmãos no céu. Nós somos fruto dessa obra, dessa igreja. Então entenda que você e eu temos uma responsabilidade. Precisamos ser gerador de vida. Precisamos pregar a palavra, perseverar na palavra. E isso que vai fazer diferença. E vidas precisam ser alcançadas. Vidas precisam ser alcançadas. Persevere até o fim, e tu serás o instrumento, porque o texto vai terminar dizendo assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O evangelho agora é recebido com alegria, porque não se pregava ouro, nem prata, nem bronze. Se pregava a salvação, se pregava Jesus Cristo, se pregava a mudança de vida. Olha aí, Jesus, olha, o coxo ele levantou e saltitou. A irmã Dorcas morreu e ressuscitou. O evangelho agora é de boas novas, de transformação de vida. Aí o povo ficava maravilhado, porque estavam todos unânimes, não no seu interesse, repartiam tudo o que tinham entre si e compartilhavam com os necessitados. Reparta a sua alegria de salvação. Não reparta só alimentos e recursos, não. Reparta a sua alegria. Você é feliz porque Jesus te alcançou. Prega o evangelho. Transmita a alegria que você sente pela tua salvação a outras vidas. Fica firme, perseverando, pregando. Porque assim diz: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem dava crescimento à igreja é o Espírito Santo. E até hoje é Ele que dá. Homem nenhum faz o que o Espírito Santo faz.
Quem convence, quem exorta, quem sustenta, quem visita, quem transforma, quem muda a história de um pecador é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo, nada mais, apenas a presença, é ela que muda a vida de um pecador. Então entenda, tem pescador, tem cobrador de impostos, tem gente de várias nações, 3.000 pessoas, uma igreja muito grande. Mas dali, nas diferenças, mas em unidade, perseverando na doutrina, unânimes em oração, na comunhão, pregavam o mesmo Cristo. E quem acrescentava à igreja, quem ia de se salvar, era Jesus de Nazaré. Agora a igreja é geradora de vida, gerando vidas, vida pela vida. Guarde essa palavra no teu coração. Persevere até o fim. Podem te tirar tudo. Você não consegue chegar em lugares, mas a tua oração chega. O poder da tua oração, ninguém pode parar. Ninguém pode te impedir de orar. Ajoelhe, clame ao Senhor, mantenha a comunhão. Não desista. Continue orando. Porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra. É Ele que vai salvar. É Ele que vai mudar. Tenha temor. Busque comunhão. Porque para nós vivermos essa igreja na terra, somente a comunhão e a presença, perseverando na doutrina dos apóstolos. Caso contrário, será apenas uma instituição que vem de uma proposta, de uma boa apresentação. Pode se vender para vocês o que quiser, mas a presença ninguém compra. Não se iluda. E aqui para terminar, eu lembro de um homem que creu na palavra e que foi batizado, um homem que se sentia igreja. O nome dele é Simão, feiticeiro. Filipe pregava o evangelho. Ele creu nas palavras de Filipe em Samaria. Ele tinha um controle sobre Samaria. Ele batizou nas águas, andava com Filipe. Ele disse: agora eu sou a igreja. Mas ele não perseverava na doutrina. Ele não entendeu o que era comunhão. Quando João e Pedro chegam em Samaria, impõem as mãos e o povo é batizado, a Bíblia vai dizer que Simão, cheio da ganância, não liberto, querendo poder, mas que era uma igreja, porque ele creu e foi batizado, simplesmente quis comprar a presença. Ele disse para Pedro: eu tenho dinheiro, me ensina esse negócio aí. Pedro vai dizer para ele: para trás de mim, olha, vai para o inferno com esse dinheiro. Você não tem parte conosco. Você não tem condições de andar conosco. Você não está entendendo. Isso aqui não é o dinheiro que compra. Que se arrependa. Você é malicioso. Você não está entendendo. Se arrependa. E Simão, que era uma igreja, que não entendia o que estava acontecendo, só pediu uma coisa: Pedro, ore por mim, para que essas palavras não me alcancem. Se arrependa, fique firme, seja uma igreja diferente que marque a nossa geração. Não seja igrejeiro, seja igreja. E uma igreja que marca a geração, ela é indomável, porque é o Espírito Santo que conduz ela. É muito mais de qualquer sistema. É guardar a palavra, é ter comunhão no partir do pão e nas orações. Que Deus abençoe. Saia daqui com a certeza que precisamos mudar a nossa forma de agir e de pensar. Porque para perseverar até o fim, somente em comunhão e guardando o ensino dos apóstolos. Senão não vai dar. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter uma noite de paz e de bênção, na certeza
que o Espírito Santo tem nos conduzido e nos sustentado até aqui. Somos imperfeitos, somos diferentes, mas quem tem nos unido, a fonte em comum é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que estamos de pé, perseverando até o fim. Só com Ele, mais ninguém. Homem nenhum consegue esse mistério, esse milagre. Muitos tentaram, com suas forças, ficaram pelo caminho. Se não for Jesus, não dá certo. Amém? Louvai ao Senhor com uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Nós estamos caminhando para o térreo. Amanhã nós teremos mais. Estaremos aqui reunidos às 19 horas, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, né? Convide mais um. Transmite essa alegria da tua salvação para outros. Convide pessoas que não são crentes, que não conhecem a palavra, para que eles sintam essa alegria que você está sentindo. Faça isso. Estaremos aqui reunidos amanhã, novamente no segundo dia da nossa festa. E vai ser uma bênção, eu creio nisso. Não desanime, fique firme até o fim, persevere. Agora nesse momento tem um vídeo para passar ali, né? Vamos assistir? Pode passar? Produziram aí um vídeo, vamos ver rapidamente. I love you, Lord, for your mercy.